Em agosto de 1991, tivemos a primeira aparição do icônico Super Saiyajin. Ele apareceu no capítulo 317 do mangá de Dragon Ball e no episódio 95 de Dragon Ball Z, em junho de 91 no Japão. A transformação surgiu após um momento de fúria depois do Freeza explodir o Kuririn, surgindo assim pela primeira vez o que era chamado na época de o lendário Super Saiyajin. Não demorou muito para essa transformação se tornar icônica no mundo dos animes. Pode ter certeza que mesmo quem não sabe o que é um Super Saiyajin já viu um em algum lugar. E sim, eu sei que você já tentou se transformar em Super Saiyajin quando ninguém estava vendo. Na época que o Super Saiyajin surgiu, não existia internet como era hoje, então por muito tempo informações confusas se espalharam, deixando os fãs sem entender nada. Esse vídeo irá utilizar como base principal o Dragon Ball Z, porém vou citar outras obras em alguns momentos. Afinal, como surgiu a ideia dessa transformação? O que é preciso de fato para se tornar um Super Saiyajin? Por que alguns Saiyajins como Goten e Trunks conseguiram se transformar com tanta facilidade? Você verá tudo isso e muito mais nesse vídeo. O meu nome é Gabriel e hoje nós vamos investigar a icônica transformação do Super Saiyajin. Esse vídeo conta com a participação e revisão do ADM do canal Budokai, que é responsável por trazer diversas informações que nós provavelmente nunca teríamos acesso por causa da barreira da língua. Fala galera, aqui é o Kazaki do canal Budokai e eu tô feliz em poder participar um pouco desse vídeo para comentar sobre algumas coisas bem importantes para vocês. Então esse vídeo tem o selo Budokai de qualidade. Dito isto, Estou pronto! o que é preciso para alcançar o Super Saiyajin? Dragon Ball Z era muito mais focado em luta e ação do que o Dragon Ball clássico, então Akira Toriyama teve que pensar em maneiras criativas de aumentar a escala de poder dos personagens, de uma forma que ficasse fácil dos leitores entenderem, e a partir disso começou a surgir as transformações em Dragon Ball. A mudança de forma sempre foi algo muito marcante em animes do estilo shonen, isso porque é uma maneira fácil de mostrar para o leitor que o personagem teve um aumento de poder, através da mudança visual dele, mas foi na saga Freeza que eles começaram a reforçar o mito sobre existir um lendário Super Saiyajin. E foi isso que fez com que o Freeza destruísse o planeta Vegeta junto com quase todos os Saiyajins. Bom, pelo menos foi isso que você ouviu por aí, mas na verdade isso é um mito. Ao contrário do que muitos pensam, não foi ela que fez com que o Freeza destruísse o planeta Vegeta. O Dodoria disse lá na saga Freeza, no capítulo 257, que o Freeza temia uma rebelião de vários Saiyajins, e por isso acabou com a maioria deles. Isso é reforçado pelos Armon no capítulo 262, que um só Saiyajin não seria grande problema, e até por isso o Freeza poupou o Vegeta, que ele sabia ter muito poder. Então o Freeza revela ter medo do lendário Super Saiyajin só um pouco depois disso, no capítulo 264. Esse grande medo do lendário Super Saiyajin parece vir apenas na saga Freeza, quando o vilão percebe que o Vegeta, o príncipe dos Saiyajins, estava ganhando grande poder muito rapidamente, e faz sentido isso ter fugido das suas expectativas antigas, já que é só após a batalha na Terra que o Vegeta começa a explorar o Zenkai. Mais tarde, em Dragon Ball Super, é revelado que o Bills aprovou a destruição do planeta Vegeta. Durante a criação do Super Saiyajin, a principal dúvida que Toriyama tinha era de como esse Super Saiyajin deveria aparecer. Antes do Super Saiyajin, o Goku utilizava a técnica do Kaioken, que multiplicava o Ki, aumentando muito a força e a velocidade do usuário. Mas essa técnica tinha um efeito rebote, onde quanto mais o Goku multiplicava sua força, mais desgastado ele ficava, levando seu corpo ao limite. E dependendo da forma que ele usar, pode até levar à morte. Mas como eu disse, o Kaioken é uma técnica, o que é diferente de uma transformação. Como exemplo, o Kaioken e o instinto superior do Super são técnicas, e o Super Saiyajin e as formas do Freeza são transformações. Então o Toriyama tinha que trazer algo novo, diferente do Kaioken. Foi assim que Akira Toriyama optou por uma forma com os cabelos claros, isso para ficar mais fácil de desenhar no mangá, já que cabelos claros não precisam de cor. Algumas pessoas dizem que ele falou isso em uma entrevista brincando, sabendo que a rotina de um mangaka é dura, eu não duvido nem um pouco, mas esse não seria o motivo principal. Na cultura do Japão, os cabelos loiros eram sinônimo de rebeldia, eram vistos como delinquentes, e esse era o aspecto que o Toriyama queria passar para os seus personagens, já que até o olhar do personagem muda com essa forma, uma expressão de raiva toma conta, e os olhos deles ficam como os olhos dos vilões. Sabiam que existe um detalhe sutil muito bacana sobre ele apenas no mangá? No caso, são os balões de fala do Goku. Na grande maioria dos casos, os heróis tendem a ter balões de fala mais redondos, denotando uma forma mais educada de falar, enquanto que os vilões possuem balões de fala mais quadrados, ressaltando um jeito mais rude de comunicação. Só que quando Goku se transforma em Super Saiyajin na saga Freeza, os seus balões de fala passam a ser mais quadrados, o que reforça a raiva que o consumia nesse estado, alterando o seu modo de falar para algo mais grosseiro.
deixando bem claro que para atingir essa forma é necessário estar furioso e deixar a raiva tomar conta, para que assim consigam acessar esse poder. Mais do que só dar mais força ao olhar do Goku, vocês sabiam que Akira Toriyama chegou a falar que o olhar sério do Goku em Super Saiyajin remetia aos olhos de Bruce Lee, o artista marcial e ator que ele tanto admirava, cujos filmes inspiraram muito as lutas de Dragon Ball? Mas nesse ponto da história não era tão fácil assim virar um Super Saiyajin. Só fomos ver outro Saiyajin na saga Cell, quando o Trunks do futuro apareceu. E isso acabou mexendo mais ainda com o ego do Vegeta, que não tinha alcançado essa transformação ainda. O Vegeta treinou duro e conseguiu atingir o Super Saiyajin. O que desencadeou a transformação do Vegeta foi o desejo insaciável de superar o Goku. Embora ele tenha dito que foi porque o coração dele era pura maldade, isso sinceramente não faz sentido. Eu acredito que tenha sido mais uma frase de efeito do Vegeta, já que a lenda falava sobre um Saiyajin de coração puro. Outra coisa que muitos confundem é sobre a lenda do Super Saiyajin falar sobre um Saiyajin de coração puro. Apenas a lenda do Super Saiyajin Deus fala sobre isso, bem mais pra frente na franquia. E essa parece ser uma inconsistência narrativa, porque o Toriyama tentou vender a ideia de que o Goku conseguiu essa transformação justamente por ser um raro Saiyajin que tinha coração puro e foi despertado pela raiva. E por isso o Vegeta não conseguia se transformar. Porém, quando ele teve que inventar uma justificativa pro Vegeta conseguir tal forma no arco seguinte, o Toriyama brincou com a ideia do coração dele ser pura maldade, meio que zoando isso para reforçar que era só uma crença falsa, e dali pra frente só era preciso ter o nível necessário para atingir essa transformação. E a prova disso tá na edição 48 dos fascículos espanhóis chamados Dragon Ball, o mangá lendário, que muita gente acha que não é relevante, mas foram criados pela própria Shueisha, editora japonesa que publicou o Dragon Ball e os demais guias no Japão. Quando perguntado sobre qual era a condição que devia ser cumprida para alguém se tornar um Super Saiyajin, o Akira Toriyama respondeu: a condição é superar um certo limite. Se for excedido, um Saiyajin pode atingir esse estado. Ou seja, a transformação é uma habilidade característica dessa raça. No entanto, como o nível necessário para atingir esse estado é tão alto, apenas alguns poucos conseguiram isso. E é daí que veio o mito de que o Super Saiyajin era um guerreiro lendário que só aparecia uma vez a cada 1000 anos. Mas o que de fato desperta o Super Saiyajin é a fúria e a raiva. Mas é bom ressaltar que não basta apenas isso. O Saiyajin tem que estar muito bem treinado para conseguir essa forma. Talvez isso possa servir de explicação para o Goku não ter se transformado em Dragon Ball clássico, já que ele teve seus momentos de fúria, principalmente na morte do Kuririn. E sim, o Kuririn morre desde o clássico. Eu sei que talvez você esteja pensando na explicação estranha que eles deram em Dragon Ball Super, sobre como se transformar em Super Saiyajin, e eu ainda vou chegar lá. Na saga do Majin Buu temos uma certa contradição. Se até aqui vimos que não é um processo tão simples se tornar um Super Saiyajin, como Goten e Trunks conseguiram se transformar com tanta facilidade, sem necessariamente estarem com raiva. Isso acabou sendo explicado apenas no ano de 2018 por Akira Toriyama. O Toriyama revelou que isso acontece porque os Saiyajins possuem as chamadas células S. Como Goku e Vegeta estavam muito poderosos, passaram uma quantidade muito grande de células S para seus filhos. Facilitou para eles se transformarem de maneira mais instintiva. Mas essa explicação fica mais esquisita quando chegamos em Dragon Ball Super, que até então é a continuação oficial de Dragon Ball Z. Isso se eles não resolverem seguir com o Daima. Dragon Ball Super nos apresentou o Universo 6, e nesse Universo 6 o planeta Sadala, que é onde os Saiyajins vivem, ainda existe. No Universo 7, que é o universo de Dragon Ball que nós assistimos, o planeta Sadala existia, mas ele foi destruído pelas batalhas entre os Saiyajins. Por causa disso, eles se mudaram para o planeta Planta, que veio a se chamar Planeta Vegeta no futuro. Os Saiyajins do Universo 6 não tinham nenhum conhecimento sobre o Super Saiyajin. Os Saiyajins apresentados foram Cabba, Caulifla e Kale. Eles possuem algumas diferenças biológicas, já que conseguiram evoluir a ponto da cauda não crescer mais, além de serem uma raça Saiyajin mais pacífica, ao contrário da raça Saiyajin mais violenta que tinha sido apresentada. Nós não vimos exatamente o nível de treinamento e força que o Cabba tinha, mas em Dragon Ball Super vimos que o Vegeta provocou a fúria dele de forma proposital. Dessa forma, ele despertou o Super Saiyajin. Depois nós vemos o Cabba ensinando a Caulifla em como se transformar. E aqui os fãs ficaram malucos com essa explicação. O Cabba explica que ele tem que focar a energia na espinha. Sim, não teve nada de raiva, ele simplesmente concentrou a energia na região da espinha. Ok, eu também não gostei muito disso, mas nós podemos pensar que talvez o Toriyama quisesse apenas mostrar que existem outros caminhos para alcançar o Super Saiyajin além da raiva. Em entrevista, o Akira já disse que as chamadas células S são células microscópicas encontradas no sangue do Saiyajin de sangue puro e também de seus descendentes híbridos. Ou seja, quanto maior a quantidade de células S no seu corpo,
corpo, maior a chance de se tornar um Super Saiyajin. Também é explicado que o que influencia os Saiyajins a ter mais células S é o espírito gentil e um ambiente calmo. Talvez por isso a lenda que o Super Saiyajin seria um guerreiro de coração puro e calmo, o que pode explicar porque antigamente não existiam Super Saiyajins, já que o ambiente era longe de ser calmo. Talvez explique o porquê do Vegeta e o Goku terem alcançado essa forma tão tarde, já que eles passaram a vida toda em lutas e não tiveram um momento de paz, digamos assim. Como exemplo, podemos citar o Goku Jr. e o Vegeta Jr., que aparecem no final de Dragon Ball GT. Goku Jr. é bisneto da Pan, e o Goku é seu tataravô, que mostra que o sangue puro não é o principal requisito para se transformar em Super Saiyajin. A partir do momento em que Super Saiyajin apareceu, ele de cara se tornou um fenômeno, e passou a ser a métrica de poder em Dragon Ball por longos anos. Mas Akira Toriyama não parou no Super Saiyajin que vimos em Namek. Nas seguintes sagas começamos a ver variações do Super Saiyajin. Embora tenha parecido que na saga Frieza o Super Saiyajin que Goku se tornou era o ápice do poder, na verdade esse não era o auge do poder de um Super Saiyajin. Vamos retornar ao capítulo 365 do mangá e o episódio 146 de Dragon Ball Z. O Goku finalmente acorda do seu coma após ter sofrido pelo vírus que afetava o seu coração. Nesse momento, tanto ele quanto Vegeta estavam determinados a explorar os limites do Super Saiyajin. Eles estavam dispostos a testar os poderes que vão além de um Super Saiyajin comum. Aqui começa a busca pelo poder perfeito. Goku e Gohan treinam na Sala do Tempo para derrotar o Cell, assim como Trunks e o Vegeta. Durante esse treinamento na Sala do Tempo, eles testaram o Super Saiyajin de diversas maneiras, e daqui saíram muitas variações da transformação. E na verdade, não existe Super Saiyajin 2 ou 3. As outras transformações são apenas uma evolução da primeira forma de Super Saiyajin. Tanto que oficialmente as transformações são divididas em graus. O Super Saiyajin 1, obviamente, é o grau 1. O Super Vegeta é aquela versão musculosa. Esse é o grau 2 do Super Saiyajin. O Super Trunks, que é uma variação mais forte ainda do Super Vegeta, é chamado de Super Saiyajin grau 3. E o Super Saiyajin grau 4 é a forma que o Goku e o Gohan ficam após saírem da Sala do Tempo, onde os cabelos ficam mais esbranquiçados. Eu sei que pode parecer um Super Saiyajin normal, mas eu vou explicar melhor. O chamado Super Saiyajin 2 seria o Super Saiyajin grau 5. Por fim, o Super Saiyajin 3 como o grau 6. Antes dos guerreiros Z conseguirem atingir o que nós chamamos de Super Saiyajin 2, eles passaram por diversas variações que eu citei há pouco, e na época elas eram chamadas por um nome diferente. O nome que tinha se espalhado era Ultra Super Saiyajin, e esse nome se espalhou porque um homem que se chama Kurtz Hoffman falou isso para um blog. O blog se chamava Toriyama.org. Kurtz Hoffman era um fã que discutia sobre Dragon Ball, em uma época em que não era todo mundo que tinha acesso à internet. Ele era tão apaixonado por anime que foi morar em Tóquio, e ele ficou conhecido por resumir os conteúdos de Dragon Ball para a língua inglesa. Para a época, isso era extremamente valioso. Então essa expressão Ultra Super Saiyajin surgiu por causa do Kurtz Hoffman, mas o próprio Vegeta e Trunks chamam essa transformação mais musculosa de Super Saiyajin Daini Dankai. E a variação mais poderosa que o Trunks alcança, no caso o grau 3, é chamada de Super Saiyajin Daisan Dankai. Então é importante que você entenda que todas essas formas são mutações e variações do Super Saiyajin 1. Quando o Vegeta começou a treinar na Sala do Tempo, ele queria superar o Goku a qualquer custo. Mas não era só essa a ambição dele, ele queria testar os limites do Super Saiyajin e até onde ele conseguiria ir. E ele consegue encontrar essa forma que deixa ele com uma enorme densidade muscular. Além de ficar enorme, o cabelo dele fica mais espetado e denso. No capítulo 377 do mangá e no episódio 155 de Dragon Ball Z, Vegeta se intitula como o Super Vegeta. E graças a essa fala, os fãs popularizaram essa forma como Super Vegeta e Super Trunks. Eu sei que pode parecer confuso, já que o próprio Vegeta se nomeou dessa forma, mas oficialmente essa transformação é tratada como Super Saiyajin grau 2. Antes do Vegeta atingir essa forma, ele tinha sido surrado pelo Android 18, a ponto dele sair com o braço quebrado. Aliás, esse braço do Vegeta tá sempre com problema, né? Então ele treina equivalente a 1 ano na Sala do Tempo, e volta batendo de frente com o Cell semi-perfeito, que foi capaz de derrotar a 16 com apenas um golpe depois de absorver o 17. Então nesse ponto, o Cell não estava perfeito, mas estava muito forte. E aqui nós vemos que o Cell não tinha a mínima chance com o Vegeta. Mas o Cell não é só forte fisicamente. Por ser muito inteligente, ele lidou muito bem com o Vegeta. Isso porque ele mexeu com o ego do príncipe dos Saiyajins. O Vegeta deixou ele absorver o número 18 para ver até onde o poder do Cell iria. E sim, foi uma das maiores burrices que o Vegeta já fez. No capítulo 387 do mangá e no episódio 165 de Dragon Ball Z, nós vemos que o Goku também descobre o Super Saiyajin grau 2. Mas, diferente do Vegeta, o Goku entende muito cedo que aquela forma não seria eficaz para lutar com um monstro como o Cell. Um detalhe interessante é que os raios que são característicos do Super Saiyajin 2 já apareceram
converteu no Super Saiyajin Grau 2 do Vegeta, após ele juntar uma quantidade grande de energia para atacar. Eu sei que são coisas diferentes, mas é interessante ver que para aparecer os raios, no caso do Vegeta, ele precisou de muita energia, enquanto o Super Saiyajin 2 emana esses raios de forma natural. Mas essa forma de Super Saiyajin Grau 2 tem um grande defeito, ela consome muita energia do Saiyajin, que é fatal para uma luta de longa duração. Já vimos exemplos de personagens com poderes muito grandes e que não conseguem manter a forma, ou seu poder total. Isso porque ela acaba com a resistência, como aconteceu com o Freeza usando 100% da sua força em Namek. E o Vegeta utilizando essa forma para lutar com o Cell não deu muito certo. Ele levou uma cotovelada que acabou com ele. Essa forma só voltou a aparecer de maneira rápida em Dragon Ball Super. Se você quiser considerar, ela aparece nos filmes do Broly e do BoJack. Hoje em dia essa transformação é bem inútil. No Torneio do Poder, o Vegeta atingiu uma forma chamada Super Saiyajin Blue Evolution, que lembra um pouco o Super Vegeta por causa da massa muscular que aumenta. Mas agora vamos falar um pouco sobre o Super Saiyajin Grau 3 do Trunks. Quando Vegeta e Trunks saem da Sala do Tempo, ficou bem claro que ambos estavam muito mais fortes, e logo vimos que eles conseguiram ir além do Super Saiyajin, alcançando o Super Saiyajin Grau 2. Mas o Trunks conseguiu ir mais além nessa forma, alcançando o Super Saiyajin Grau 3. No capítulo 386 do mangá e no episódio 162 de Dragon Ball Z, podemos ver que Trunks ficou muito mais forte do que todos imaginávamos. Ele inclusive conseguiu superar o Vegeta, mas o próprio Vegeta não sabia disso. E o Trunks fala algo interessante sobre isso. Ele diz que decidiu manter essa transformação em segredo para não constranger seu pai Vegeta. Mas isso é meio contraditório, porque o Vegeta treinou o tempo todo com o Trunks na Sala do Tempo, que leva a crer que o Vegeta tinha conhecimento, mas não usava por saber das desvantagens. Então, após o Vegeta levar um golpe do Cell perfeito e cair igual um saco de batata, Trunks desafia o Cell na sua forma perfeita. E então ele mostra o Super Saiyajin Grau 3, ou também chamado como Super Saiyajin Daisan Dankai, que, relembrando, é a terceira variação do Super Saiyajin 1. Nessa forma, Trunks tem um aumento de poder absurdo, ultrapassando o tamanho do Grau 2, e ele fica com as pupilas completamente brancas, dando uma aparência monstruosa. E essa aparência remete muito ao Broly, na sua forma final, que vemos no filme. E, inclusive, o filme do Broly foi lançado pouco tempo depois desse episódio, mas é importante frisar que essa transformação do Trunks veio antes do Broly. Então, o Broly pode ter sido uma grande referência a essa forma que viria a se tornar meio inútil no futuro. Bom, quando o Trunks atinge essa transformação e luta contra o Cell, em questão de poder, ele é o Saiyajin mais poderoso naquele momento. Porém, o Trunks nem sequer consegue encostar direito no Cell. Isso porque a grande desvantagem dessa transformação é a perca de velocidade. De que adianta muito poder se você não consegue encostar no inimigo? Um guia espanhol de Dragon Ball chamado Dragon Ball, a Lenda do Mangá. Ele faz a afirmação de que essa forma multiplica em 10 vezes o poder do Saiyajin. O próprio Goku em um certo momento fala sobre o ponto fraco dessa transformação. Ele questiona do que adianta ter muito poder se você não consegue acertar o inimigo. Mas o Trunks só percebe isso na prática, quando utiliza na luta contra o Cell. Trunks cometeu o grande erro de achar que poderia derrotar o Cell nessa forma, e após o Cell tirar uma onda com o Trunks, ele desiste da transformação. E aqui podemos ver a diferença da genialidade do Goku para os outros guerreiros. Enquanto Vegeta e Trunks saíram da Sala do Tempo achando que poderiam vencer, Goku entendeu de cara que isso não seria suficiente e buscou por outras alternativas, já que essas formas eram extremamente falhas. E outra grande desvantagem é que essa forma drena muita resistência do Saiyajin, e uma luta contra um monstro como o Cell não seria resolvida de forma rápida, o que tornaria essa transformação insustentável. E assim como o Super Saiyajin 3 do Goku, o corpo não suporta por muito tempo essa transformação. Mas se não fosse pelo defeito da velocidade, o Trunks conseguiria derrotar o Cell? Em questão de poder, o Trunks era muito mais forte, mas temos alguns problemas. Afinal, o Cell não é chamado de perfeito à toa. Ele demonstra na frente do Trunks que ele também consegue atingir aquela forma. Então, não podemos esquecer que o Cell muito provavelmente conseguiria igualar os poderes do Trunks. Mas sinceramente, na luta contra o Trunks, o Cell parecia estar se segurando. E mais pra frente nós vimos que ele tinha muitos outros truques para usar ainda. Sem falar que tinha até o fator de cura dos Namekuseidins. Então talvez essa transformação do Trunks não seja tão poderosa quanto aparentou. Embora essa forma seja meio inútil hoje em dia, ela não morreu de vez. No torneio do poder de Dragon Ball Super, nós vemos a Caulifla usando ela. Mas adivinhem, ela nem conseguiu encostar no Goku. E depois ela desistiu e passou a usar a forma normal do Super Saiyajin. Se você jogou a franquia de Dragon Ball Budokai, talvez tenha visto essa forma do Trunks como o nome de Super Trunks 2. Como eu disse antes, essas formas têm muitos nomes por aí, mas o nome oficial nos guias de Dragon Ball é Super Saiyajin Grau 2 e 3.
Algumas pessoas podem até chamar de Super Saiyajin 1.5 por causa do jogo de Dragon Ball Super Sonic 2. Todas essas variações Super Saiyajin falharam em derrotar o Cell, então o futuro da Terra ficou nas mãos de Gohan. Durante o seu treinamento na Sala do Tempo, Goku e Gohan entenderam muito cedo que aquelas formas não eram eficazes. Então Goku teve que pensar em outros caminhos de atingir um poder máximo do Super Saiyajin sem grandes perdas, sem nenhuma desvantagem. Foi aí que o Goku descobriu o Super Saiyajin Full Power, que segundo os guias, essa forma seria o Super Saiyajin Grau 4. Essa foi a chave para ter o corpo e mente equilibrados. Esse nome de Super Saiyajin Full Power só foi revelado na Daisenshu número 2, já que no mangá não tinha sido mostrado. Essa transformação consiste em utilizar o Super Saiyajin como se fosse a sua forma base, mas se livrando de seus sentimentos mais primitivos, digamos assim. Tanto que quando o Goku e o Gohan saem da Sala do Tempo, o próprio Vegeta diz que não sentia nenhuma energia. Então, dias antes da batalha contra o Cell, Goku e Gohan utilizam o Super Saiyajin como se fosse sua forma base. A ideia era manter essa transformação de forma calma e pacífica. E o anime até retrata isso melhor do que no mangá, com a utilização dos fillers, mostrando que os fillers, se usados de forma inteligente, podem agregar na história, já que eles ilustram bem esse momento de calmaria enquanto transformados em Super Saiyajin. Outra coisa que muitos acham que é verdade, mas é só uma percepção errônea, é a coloração mais branca do Super Saiyajin Full Power. Até seria legal se fosse verdade, ressaltando o pleno controle da transformação, mas se notarem bem, tanto na saga Frieza quanto no começo da saga Androids até a metade da saga Cell, quando os personagens estavam sem aura, o cabelo Super Saiyajin também era mais esbranquiçado. Já no mangá, nas poucas páginas coloridas pelo próprio Toriyama, podemos ver que o Super Saiyajin Full Power é bem amarelo. Se manter na forma de Super Saiyajin não é a coisa mais fácil do mundo. Podemos ver que quando Goku estava com o vírus que afetava seu coração, o fato dele se transformar em Super Saiyajin acelerou o vírus no corpo dele, mostrando que essa forma exige bastante do corpo do Saiyajin. O Vegeta percebe que dessa maneira eles conseguem diminuir a tensão durante as batalhas, e ele reconhece que essa é a melhor forma de se lutar. Esses eventos acontecem mais especificamente no capítulo 390 de Dragon Ball e no episódio 168 de Dragon Ball Z. Então, quando chegamos no Torneio do Cell, Goku libera todo o seu poder para lutar, onde ele acaba superando o Vegeta e o Trunks, mas mesmo assim ele não tinha poder suficiente para derrotar o Cell. O Gohan até pergunta se o Goku estava indo com toda a sua força para cima do Cell, e ele diz que sim, mas que não tinha certeza se o Cell estava. Mas quando o Gohan começa a lutar, nós vemos que o Cell não estava usando todo o seu potencial não, mas o Goku sabia que o Gohan tinha um potencial oculto, uma espécie de poder misterioso. Goku entendeu que para trazer à tona esse poder adormecido de Gohan, era importante dominar o Super Saiyajin Full Power, aprender a usar o Super Saiyajin em seu estado natural e dominar suas emoções. E isso funcionou, o Gohan atingiu o chamado Super Saiyajin 2 e o Super Saiyajin Grau 5. Mas na saga Buu, Goku já aparece tendo total controle do Super Saiyajin 2. Ele provavelmente conseguiu treinando no outro mundo, depois de morrer na luta contra o Cell. Já o Vegeta também conseguiu o Super Saiyajin 2. Eu sei que a maioria acredita que ele conseguiu graças à magia do Babidi, mas eu fiz um vídeo muito bem embasado mostrando que ele já tinha o Super Saiyajin 2 antes. Você pode conferir esse vídeo depois para entender melhor. Mas o Super Saiyajin 2 é uma forma perfeita. Essa forma tem um multiplicador de 2 vezes o poder base do Saiyajin, e ela não possui nenhum ponto fraco, e não drena resistência como outras transformações, como o Super Saiyajin Grau 6 e o Grau 3. Sendo assim, essa é a forma perfeita para um combate longo. Em uma entrevista da Psycho Jump de 2014, o Toriyama cita que o fato do Goku dominar o Super Saiyajin Full Power ajuda o Saiyajin a aumentar o seu poder, isso sem drenar muita energia, sendo essa a chave para o Super Saiyajin 2. Então, recapitulando um pouco, após Goku se recuperar do vírus que afeta seu coração, todos os guerreiros foram treinar na Sala do Tempo, e lá eles superaram os limites do Super Saiyajin, atingindo diversas variações do Super Saiyajin 1. Lembrem-se, são variações do Super Saiyajin, são mutações e não transformações novas. Eles alcançaram diversas variações, até o Gohan alcançar a forma perfeita de combate, o Grau 5. Ou como todos nós chamamos, o Super Saiyajin 2. Mas vamos falar mais sobre o Super Saiyajin 2. Gohan foi o primeiro a atingir o Super Saiyajin, como podemos ver no capítulo 409 do mangá, e no episódio 184 de Dragon Ball Z. Vocês devem lembrar que o poder adormecido do Gohan vinha sendo mencionado desde a primeira saga de Dragon Ball Z, então esse terreno já estava sendo preparado há muito tempo. E isso ficava claro nas lutas. Na luta contra o Raditz, isso foi mostrado. Nas lutas contra Vegeta e Frieza também. Toriyama sempre fez questão de pontuar que o Gohan tinha algo dentro dele, um poder oculto que, se fosse acessado, tornaria ele um guerreiro imbatível. E durante o treinamento na Sala do Tempo, o Goku praticamente sabia que se o Gohan conseguisse despertar seu potencial, a Terra não iria mais precisar dele, pois o Gohan seria o mais forte. Então o Gohan precisou passar por uma situação de extremo desespero para despertar essa forma. Isso porque depois do Cell humilhar seus amigos, ele pisou na cabeça do Android 16. E essa situação gerou uma das cenas mais emblemáticas de Dragon Ball. Essa é uma das cenas favoritas de muitos fãs. Após Gohan se transformar em Super
Super Saiyajin, ele acaba com todos os Cells Júniors, de forma muito rápida. Se levarmos em consideração que esses Cells Júniors estavam surrando todo mundo, a gente pode ter uma noção que o Gohan ficou extremamente muito mais forte, mostrando que o patamar de força dele tinha elevado muito. Um detalhe curioso é que essa transformação nunca foi dita como Super Saiyajin 2 até a saga Buu. Antes disso, ela era divulgada nos materiais oficiais apenas como Super Saiyajin grau 5. E o que torna essa transformação perfeita para combates é o fato dela não ter nenhuma desvantagem, como vimos na transformação do Trunks, que tinha muito poder, porém perdia muita velocidade. Esse foi o auge do Gohan. Ele em Super Saiyajin 2 era simplesmente imbatível. O único problema dessa transformação era o próprio Gohan, já que vimos mais de uma vez que sempre que o Gohan atinge um grande poder, ele acaba ficando arrogante e dá chance ao adversário. Nessa forma, o cabelo fica mais espetado e com raios ao seu redor. Mas essa questão dos raios é complicada, porque muitas vezes os animadores esqueciam de animar os raios, o que acabava confundindo os fãs. Como por exemplo no filme número 10 de Dragon Ball, onde não entendemos muito bem se o Gohan está em Super Saiyajin 1 ou 2. Assim como por vezes eles colocavam raios em transformações que não eram Super Saiyajin 2, como por exemplo o Bardock. Então, dependendo de como era feita a animação, era bem difícil de identificar quando ele estava em Super Saiyajin 2 ou não, já que se a animação não for extremamente detalhada, fica difícil de identificar. O Super Saiyajin 2 do Gohan foi algo muito icônico, mas logo na saga Buu vimos Vegeta e Goku utilizando essas transformações também. Ambos foram capazes de descobrir essa transformação em um espaço de 7 anos. Eu sei que muitos acreditam que o Vegeta conseguiu o Super Saiyajin 2 por causa do Babidi, mas como eu tinha dito, eu fiz um vídeo explicando isso. Nós vimos o quão forte eles estavam na luta do Goku contra o Majin Vegeta. Velocidade, poder e resistência. O Super Saiyajin 2, dentre as formas de Super Saiyajin clássicas, é perfeita para combates de longa duração, diferente do Super Saiyajin 3, que multiplica em 4 vezes o poder base do Saiyajin, mas que é útil apenas para lutas que podem acabar de forma rápida. Em Dragon Ball Daima, nós vimos o Vegeta alcançando essa forma, e ele foi o primeiro a conseguir derrotar alguém usando o Super Saiyajin 3. Isso porque era uma luta que dava para finalizar de forma rápida. O Super Saiyajin 3 dá um poder monstruoso, mas acaba com a resistência do Saiyajin. Goku contra o Kid Buu não conseguiu manter a transformação, e o Super Saiyajin 3 do Gotenks se desfez no meio da batalha. Então, ele tem que ser usado em casos onde não há escolha ou dê para finalizar de forma rápida. Um detalhe interessante é que nós nunca vimos o Gotenks usando o Super Saiyajin 2. Provavelmente ele consegue usar, mas ele pulou direto pro 3. E mesmo que pareça óbvio, é bom sempre embasar. Na Daisenshu número 7 é confirmado que o Gotenks consegue sim usar o Super Saiyajin 2. O que desbloqueou o Super Saiyajin 2 do Gohan foi quando o Cell torturou a mente dele, e ele ficou enfurecido. A raiva é o combustível de Gohan. Eu sei que isso é para todos os Saiyajins. Temos que analisar que Goku e Vegeta conseguiram o Super Saiyajin 2 apenas treinando, e não mostrou pelo menos eles passando por algo extremamente traumático que desperte essa fúria, que indica que eles conseguem superar os limites do Super Saiyajin apenas com treinamento. O espaço de tempo de 7 anos entre a saga Cell e a saga Buu é o período após o sacrifício de Goku, e nesse tempo que ele estava morto no outro mundo, o treinamento dele é um verdadeiro mistério, o que de fato ele fez não só para alcançar o Super Saiyajin 2, mas sim o Super Saiyajin 3. Por que o Super Saiyajin 3 é tão falho? Eu fiz um vídeo sobre o Super Saiyajin 3, onde através de muita investigação eu expliquei como Goku pode ter descoberto essa transformação. É bem difícil entender quando exatamente Toriyama teve a ideia do Super Saiyajin 3. Antes da versão final que conhecemos, o Toriyama tinha feito alguns rascunhos, e neles podemos ver que a versão inicial do Super Saiyajin 3 iria ter o cabelo mais curto, porém mais espetado que o Super Saiyajin 2. E essa ideia acabou sendo usada para o Super Saiyajin 3 do Vegeta em Dragon Ball Daima. Também podemos ver que o Toriyama cogitou que o Super Saiyajin 3 da versão final tivesse uma cauda. A primeira aparição do Super Saiyajin 3 é no capítulo 474 do mangá, referente ao episódio 245 de Dragon Ball Z. Aqui o Goku percebe que o Super Saiyajin 2 não daria conta, então ele se transforma de maneira épica. E essa com certeza é a cena favorita de muita gente. Essa forma multiplica simplesmente em 400 vezes o poder base do Saiyajin. E a forma base do Goku nessa saga estava insana. O poder de Goku em Super Saiyajin 3 deveria ser absurdo nesse ponto da história, diferente do Super Saiyajin Full Power, que tinha como foco a resistência e duração. O Super Saiyajin 3 é simplesmente uma bomba de poder que o corpo do Saiyajin não é capaz de suportar por muito tempo. É quase que uma troca, você ganha um grande poder para acabar com seu inimigo antes que a transformação acabe com você. Então, essa transformação cobra um preço alto. O Dragon Ball Daima se passa logo após os acontecimentos da saga Buu, e o Goku só usa o Super Saiyajin 3 quando não tinha mais escolha. Ele afirma que não queria usar, ou seja, nesse ponto ele já tinha convicção que o preço era caro demais. Mas por que o Goku não eliminou o Buu gordo quando estava no Super Saiyajin 3? Temos que lembrar que aqui o Goku não conseguiu utilizar todo o seu poder. O vovó Uranai tem o poder de trazer alguém à vida por um dia, mas o Super Saiyajin 3 expulsa tanta energia que esse período de 24 horas acaba diminuindo. E depois também podemos ver que a fusão do Gotenks usando o Super Saiyajin 3
expulsou tanta energia que o tempo da fusão diminuiu. É dito por muitos que o Super Saiyajin 3 só funciona de fato no mundo dos mortos. Isso porque lá as regras de energia são diferentes. Na luta contra o Kid Buu, Goku estava confiante com o seu poder de Super Saiyajin 3, e ele pensou que se conseguisse um tempo para reunir energia, ele conseguiria vencer o Kid Buu. Então, enquanto Vegeta luta contra o Buu, Goku carrega seu poder, mas a transformação simplesmente se desfaz. A resistência do corpo do Goku chegou no limite, e mesmo que ele tenha reunido energia, o corpo dele não suportou e voltou à sua forma base, o que levanta a questão que o Goku nunca conseguiria vencer nenhum Majin Buu em Super Saiyajin 3. Isso porque o Majin Buu, em específico, é um ser de muita resistência. Ele se regenera o tempo todo, o que acaba prolongando as lutas a ponto do Super Saiyajin 3 não durar até o final. Essa provavelmente é uma transformação experimental, e por isso tem tantas falhas. No meu vídeo falando sobre como o Goku descobriu o Super Saiyajin 3, eu falo sobre a possibilidade dele ter descoberto essa forma pouco tempo antes de voltar à Terra. Então, pode ser que ele nunca tivesse aperfeiçoado ela o suficiente. Mas a dúvida que fica é, será que após 4 anos da luta contra o Majin Buu, em Dragon Ball Super, quando ele usa o Super Saiyajin 3 contra o Bills, será que aqui ele já tinha dominado essa forma? Isso não é explicado, já que em seguida ele ganha transformações mais poderosas e acaba nem usando mais. A transformação pode não ser a mais útil, mas sempre que ela aparece é incrível. É uma pena ela não ter tido uma melhor utilização. O Gotenks usa o Super Saiyajin 3 no capítulo 493 do mangá, referente ao episódio 260 de Dragon Ball Z. Não existe uma explicação oficial de como eles conseguiram atingir o Super Saiyajin 3 com tanta facilidade. No anime, Goten e Trunks veem o Goku se transformando em Super Saiyajin 3 bem na frente deles, mas tudo indica que eles conseguiram por 3 principais motivos. O primeiro é o potencial deles, o segundo é o treino e principalmente pela magia da fusão Metamoro. Temos que lembrar que era uma condição especial e mágica, mas antes que alguém reclame, também tem o fato que o Toriyama inseriu o Super Saiyajin 3 meio que em cima da hora, o que pode ter prejudicado a escrita e o sentido das coisas. O Gotenks Super Saiyajin 3 era muito poderoso e quase conseguiu derrotar o Buu, mas a transformação se desfez. Se o Goku, que tinha mais conhecimento, estava muito confiante com a transformação, imagina o Gotenks, que era uma criança. Mas e sobre o Super Saiyajin 3 do Vegeta? O Daima eliminou qualquer dúvida sobre se o Vegeta conseguiria o Super Saiyajin 3 ou não. A questão que fica é, por que ele não usou contra o Bills? A suspeita é de que ele simplesmente percebeu que era uma transformação falha e ele não quis perder tempo com ela. E no Daima vemos que ele fica com vergonha de dizer que usou o Super Saiyajin 3, talvez por não querer parecer que estava copiando o Goku. Eu sei que o Super Saiyajin 3 do Vegeta foi criado depois do Super, mas se eles optarem por conectar o Daima com o Super no futuro, provavelmente essa vai ser a explicação. Nesse vídeo eu foquei mais nas transformações clássicas, mas agora eu quero saber a sua opinião. Esse vídeo deu um certo trabalho, então se você chegou até aqui, muito obrigado mesmo. Confiram as redes sociais do canal Budokai, que foi fundamental para fazer esse vídeo. Ele posta muito conteúdo interessante. Se você é fã de Dragon Ball, com certeza irá curtir o conteúdo dele. Se puder hypar esse vídeo, vai ajudar demais. E assim mais pessoas vão conhecer o canal. Eu quero saber, vocês gostaram desse estilo de vídeo mais longo, mais detalhado? Pretendo fazer mais vídeos assim. E claro, não deixe de curtir e se inscrever. Valeu e até o próximo vídeo.